Peraí que tem notícia chegando agora aqui do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, por 3 votos a 1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro José Dirceu. É o seguinte, a segunda turma está julgando uma série de coisas hoje. Agora há pouco já tinha decidido pela libertação do Genu, tesoureiro do PP, agora progressistas, que tinha sido condenado, foi condenado em segunda instância. E agora tomou a mesma decisão em relação a José Dirceu, que também, em outro caso, foi condenado na segunda instância e por isso estava preso. Por que isso é importante? E ao longo do estudo vamos conversar sobre isso. Abre um precedente aí. Nossa Constituição diz o seguinte, o sujeito condenado em segunda instância pode ser preso. E o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a segunda turma, considerou tanto, já que o Genu, tesoureiro do PP, progressistas, tanto José Dirceu, né, do PT, apesar de já terem sido condenados em segunda instância, poderão aguardar em liberdade até a conclusão desse julgamento na sua última instância. Evidentemente que estamos abrindo aí um precedente, lembrando que a segunda turma é aquela do Gilmar Mendes, do Lewandowski, do Dias Toffoli, do Celso de Mello e do Fachin. Fachin foi voto vencido hoje nessas decisões. Daqui a pouco eu vou ver com o Marcelo Cosme. Eu tenho a impressão que hoje o Celso de Mello não está participando. Tá faltando um. Porque tudo está 3-1, 3-1. Então, é o seguinte, Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli decidiram pela liberdade tanto do Genu quanto aí do José Dirceu, Otávio Guedes. É uma decisão que todo mundo está de olho, né? Porque abre-se uma porta para outros condenados em segunda instância. Maria, eu acho que o Supremo tem sido fonte de instabilidade para o país, nessas indas e vindas. O Supremo, o país parou em 2 ocasiões para assistir a esse tipo de julgamento, se a Constituição fala em trânsito em julgado, e aí eles consideraram que na segunda instância você já pode ir, porque você depois da segunda instância, você não analisa o mérito mais, né? São recursos que o mérito já está decidido. São então, tecnicalidades, né? Se houve alguma inconstitucionalidade no processo, etc, etc. Então, assim, se você tem ali, e foi por um voto a diferença. Você abriu o programa falando que a Suprema Corte americana... Não, 3-1, foi por 3-1. Não. A decisão da segunda instância de que a pessoa poderia ser presa foi por um voto. E aí fica, mas um voto só? Um voto é um voto, quer dizer, é a decisão do colegiado. De qualquer maneira, Otávio, isso mostra que o Supremo está dividido. E quando ele se divide oficialmente em turma 1 e turma 2, um lado fica com uma maioria numa turma, outro lado fica com maioria na outra. Hoje os condenados falam assim, será que eu vou cair com a primeira turma ou será que eu vou cair com a segunda turma? Eu acho que assim, dividido é ótimo que as pessoas... Que se tenha um Supremo dividido. Um vai pensar uma coisa, outro vai pensar outra, ali vai surgir um debate. Agora, ele não está dividido, porque se decidiu 2 vezes que se pode ir preso na segunda instância. Ele é incoerente, não dividido. Nesse caso, demonstra mais a incoerência do que a divisão. É fonte de instabilidade, esse que é o problema. A defesa do Dirceu disse o seguinte... Eles não votam, a segunda turma não vota de acordo com o que o Supremo Pleno decidiu. Exatamente. Que é um voto que a Camila sempre fala. A Rosa Weber sempre fala. Né? Mesmo quando ela tem uma posição contrária, ela vota com a decisão do Pleno. Não é o caso da segunda turma. Eu ia lembrar exatamente esse ponto do Chechel, que é a única que se mostrou, digamos, reverente, né, à decisão do Pleno foi a ministra Rosa Weber, inclusive naquela votação em que o plenário decidiu especificamente a questão do ex-presidente Lula. Agora, os 3 ministros que votaram, Maria mencionou, né, Gilmar Mendes, Luiz Toffoli e Dias Toffoli e Lewandowski, eles são sabidamente ministros que votam na direção de libertação, quase sempre. Né? Não lembro de nenhum caso recente ou enfim, histórico, em que eles tenham se manifestado de uma forma diferente. Então, eles mantêm a posição que vem mantendo ao longo do tempo. De acordo com o voto deles no Pleno. Exatamente.
Mas eles foram subordinam. Eles não se subordinam à decisão. A única que se subordina é a ministra Rosa Weber, que pensando diferente, né, acolhe o pensamento do pleno. Seria então, o espírito democrático, né? Não é o meu voto, mas é o voto de todos, então eu sigo. Porque a Rosa Weber foi o seguinte, né? A maioria, né, no caso. Nessa decisão sobre a segunda instância, o que a Rosa Weber falou? Outro dia, em 2016, já houve uma decisão a favor da prisão depois de condenação de segunda instância. Se agora se reverter isso de novo, se toda hora se achar um motivo ou uma ação que faça com que a gente tenha que repensar essa história, onde fica a tal estabilidade? E mais, Maria, é a mesma turma que liberta... Não, a mesma turma, porque confirma os votos do Gilmar Mendes. Geralmente liberta da habeas corpus, considerando que corrupção não é um crime violento. E aí você vai ver, provavelmente nas cadeias, provavelmente não, certamente, você tem ali muita gente que sequer foi condenada em primeira instância na cadeia porque Otávio, eu já vi um voto do Gilmar Mendes, não sei se vocês viram, em que ele falava dos réus assim, um ex-governador... Um quase presidente da República. Como um ser especial. Exatamente, como se fosse um ser especial. Ele pode roubar, não tem problema. Exatamente. Ele é rico pode roubar. Pobre é que não pode. Você sabe com quem você está falando? Diferente. Ele foi um governador, ele quase foi presidente da República. E por falar em coerência, vale lembrar, porque essa discussão da segunda instância já vem de muitos anos. O único que mudou de ideia foi Gilmar Mendes. Anos atrás, Gilmar, em 2016, Gilmar votou a favor da prisão depois da condenação da segunda instância, e foi o único que, naquele último julgamento que nós acompanhamos, né, bem apertado, mudou o seu voto, né? Então, é o seguinte, nos bastidores do judiciário chamam a segunda turma de Jardim do Éden, não sou eu que estou falando, isso já foi noticiado na imprensa, porque ali a pessoa tem aí um passe livre, um paraíso, um passe livre. Vamos falar ainda mais disso, deixa eu voltar a falar dos Estados Unidos. A cobra vai chegar lá. A cobra do Jardim de Éden vai chegar lá. Sempre tem uma cobra, né? No meio do caminho, talvez tenha uma cobra. Essa turma muda a composição em setembro. Ah, é? O Toffoli assume... quando o Toffoli assume a presidência. A Lucy vai para a segunda turma. Sai Toffoli e entra a Suprema... Entra a Carmen Lúcia. Muito bem. Ou não muda, né? Depende dos votos da Carmen Lúcia também. E a gente vive tanta mudança em tão pouco tempo, né? Nem quero adiantar o que isso significa. A ministra Carmen Lúcia tem desempatado na direção, digamos assim, do cárcere. Exatamente, no caso da corrupção. Ou, para citar o Barroso divide não entre garantistas e cárcere, ele divide entre a velha ordem e a nova ordem. Eles defendem